em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Boa noite. E assim começamos o nosso culto deste domingo. E vamos agora fazer uma oração inicial. Em seguida vamos ter uma participação especial com louvor bem bonito. E em seguida vamos ouvir a mensagem que vai ser trazida hoje pelo pastor André Paegli, da Igreja Batista de Casa Amarela, em Recife. E é um prazer muito grande recebê-lo também nessa noite, né? Então,
Em seguida vamos ter mais uma música, vamos continuar louvando e assim vamos seguir em comunhão até o final deste culto. Vamos orar? Pai querido e bondoso, eis-nos aqui, reunidos em igreja. Reunidos porque estamos juntos através do Teu Espírito, Pai. E é muito bom, é muito bom ser igreja, esse vínculo que nos une, que é o Teu Espírito, o sangue precioso de Jesus. Ele continua vivo, pulsando em nós, e é por isso que estamos hoje reunidos, Pai. O nosso prazer é estar nos Teus átrios, Senhor. E que os Teus átrios, que o Teu templo possa ser a comunhão dos Teus filhos, Pai. Então, recebe este culto, recebe esse louvor, a nossa oração, e edifica-nos, Pai, através da Tua palavra, através do Teu Espírito, e que Tu possas abençoar toda a equipe de louvor, a equipe de multimídia que está trabalhando também, Senhor, que possas cuidar da nossa casinha lá, do nosso templo, que possas estar vigiando, Senhor, e que Tu possas também abençoar o pastor que vai trazer a mensagem hoje, Senhor, ser com ele, e que Tu possa proteger a ele, a sua família e a todos nós desse vírus, Senhor. Seja com todas as famílias enlutadas, Senhor, neste momento tão difícil, Pai. Ser com o nosso país e com o nosso planeta. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Exaltado, Rei, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, sempre exaltado no céu. Exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Esta noite foi me dado o privilégio de apresentar o pastor André Paible, que vai ser o nosso orador desta noite, que vai trazer a palavra de Deus para a nossa meditação neste domingo. Gostaria de ter em mãos um currículo do pastor André, mas não houve tempo para isso, e vou me valer do que eu sei da pessoa dele desde que eu conheci. Conheço o André ainda adolescente, lá na Igreja Batista de Casa Amarela, onde o seu pai foi pastor, ou ainda é pastor, né, emérito, por muitos e muitos anos. Vi nas vezes que eu ia a Recife, que é a igreja que eu escolho para ir, porque é a igreja da minha família, lá em Recife, e vi André praticamente crescendo e, pelo que sei, bastante inteligente e sempre dando testemunho fiel de que não era só um filho de pastor, mas um crente sincero e responsável pela sua igreja. Posteriormente, ele foi ser professor, é um excelente professor de matemática, segundo sei, e interage com seus alunos, até levando para a igreja e tudo mais.
mas além de professor, ele é teólogo, né? E já teve experiência com a Igreja Batista, e ultimamente, quando seu pai, pastor Ademar Paigle, já cansado, né, de muitos, acho que mais de 40 anos, sendo ministro lá na Igreja de Casa Amarela, a igreja iniciou o processo de substituição, né, para o pastorado. E, pelo que sei, alguns pastores estiveram, vamos dizer, sendo analisados e, ao final, pela preferência unânime da igreja, o nome de pastor André Paigle, foi o nome escolhido, porque a igreja já o conhecia e sabia que ele tinha bastante firmeza para assumir a igreja, cujo pastorado esteve nas mãos do seu pai por muitos anos, uma igreja bastante conhecida lá em Recife, a Igreja Batista de Casa Amarela, uma igreja de referência, e André assumiu, houve uma posse virtual, eu assisti, achei muito bonita, e, pelo que eu sei, a igreja está bastante satisfeita, porque ele já era um pastor auxiliar da igreja, e assumiu a titularidade, e está bastante à vontade com as suas ovelhas, e a igreja tem sido agradecida a Deus pela escolha que fez. Pastor André tem dado exemplo de um excelente pastor. Conheci André também, ainda jovem, conheci a sua esposa, que hospedeia quando ainda estudante de odontologia na minha casa, e tive o prazer de hospedar André também na minha casa, aqui em Natal, quando há poucos anos ele já esteve como conferencista em nossa igreja, a Igreja Batista Viva, aqui em Natal. Foi um prazer tê-lo na minha casa, e conversamos muito, e passei a admirá-lo mais ainda como pastor. Hoje ele é o pastor titular da Igreja Batista de Casa Amarela, e está nos dando o prazer de ouvi-lo aqui hoje neste culto da Igreja Batista Viva. Acho que os irmãos irão gostar bastante, e Deus vai usá-lo para, nesta noite, nos edificar, e também a todas as pessoas que eu ouvirem. O meu desejo é que essa mensagem que ele vai trazer venha para alimentar os nossos corações. Obrigada. Minha cordial saudação a todos os membros que fazem parte da Igreja Batista Viva, aí na bela cidade de Natal, Aibave, ao pastor Geandre, sua esposa, e a todos que fazem essa comunidade de fé. É uma alegria poder compartilhar um pouco a palavra de Deus com os irmãos. Eu espero que a palavra de Deus possa falar ao coração de cada um, como também espero que essas minhas palavras estejam encontrando a cidade de Natal, não é? A bela cidade de Natal, já numa fase de superação da Covid-19. Esse é o meu desejo sincero, que Deus possa abençoar a todos, é a minha oração. Amém. E eu queria convidar a todos que abrissem as suas Bíblias e, como eu sempre peço, permanecessem com as suas Bíblias abertas no Evangelho de São Lucas, capítulo 3. São Lucas, capítulo 3, a partir do verso 1. Iremos até o 16, mais ou menos. Lucas 3, a partir do verso 1. Acompanhe a leitura da Sagrada Escritura aí na sua Bíblia, meu irmão. Lucas 3, a partir do verso 1. E diz assim: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da região da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso ficará direito, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus.
Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: João Batista, então o que é que nós devemos fazer? E respondendo João Batista, disse-lhes: escutem bem, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, e nós, o que devemos fazer? E João lhes respondeu: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados interrogaram João Batista também, dizendo: e nós, o que faremos? E João lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando um povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria João o próprio Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: eu não sou Cristo, eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é maior do que eu, do qual eu, João, não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse Jesus que virá vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, ademoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Queira Deus abençoar a sua palavra lida nesse momento, que aplique ao nosso coração. E eu quero convidar que o irmão, o amigo que acompanhou a leitura, fique com a sua Bíblia aberta, permaneça com ela aberta. Meus queridos irmãos, sempre em toda grande realização, em todo grande acontecimento, existe uma realidade que antecede. Um grande acontecimento, um grande acontecimento histórico, um grande evento, uma grande realização, uma grande mensagem que é proclamada, ela nunca acontece solta. Há um passado que a antecedeu. O passado, ele serve e alimenta o futuro. E João Batista, ele foi, de certa maneira, um servo do futuro, porque ele foi uma espécie de precursor da mensagem de Jesus Cristo. De certa maneira, ele preparou o caminho, em certo sentido, para a chegada de Jesus. E o modo como João se comportou nessa tarefa tem muito a nos ensinar como igreja. Portanto, vamos acompanhar a leitura do texto e as aplicações para a nossa vida. O versículo 2 que nós lemos, Lucas 3:2, diz assim: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. João, filho de Zacarias. Meus queridos irmãos e amigos, João Batista, ele tinha como seu pai um sacerdote do templo de Jerusalém. Sim, João Batista, ele era filho de um sacerdote do templo em Jerusalém chamado Zacarias. Sendo assim, portanto, João Batista, ele fazia parte da família sacerdotal. Ele estava ligado à família sacerdotal. Seu pai era um sacerdote. João Batista, ele tinha, poderíamos dizer, um pedigree religioso. João Batista, ele era ligado a uma das boas e influentes famílias ligada ao templo. Portanto, nós podemos dizer que a vida de João Batista, que tinha esse pedigree religioso, ela girava em torno de toda aquela agitação do templo, em torno de todo aquele comércio que havia em torno do templo. De certa maneira, nós poderíamos dizer que João Batista, ele tinha o seu futuro garantido. Tudo indicaria, ele tinha grandes possibilidades de ser um sacerdote.
assumir por herança o cargo do seu pai, ser o sacerdote do templo em Jerusalém. Portanto, João Batista, ele iniciou a sua caminhada de fé num ambiente extremamente religioso, com liturgia, com sacrifício, com ordem. A religião é isso. A religião, ela quer ordenar a fé. Então, João Batista começou a sua vida num meio muito religioso. Mas houve uma reviravolta na vida de João Batista. Uma grande reviravolta. Esse homem que tinha toda essa herança religiosa, filho de sacerdote, todo esse pedigree, ele mudou, foi morar no deserto. Uma reviravolta. Vejamos os versículos 4, 5 e 6, que é uma profecia de Isaías, para entendermos essa reviravolta. Diz assim: segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, se abaixará todo monte e outeiro, e o que é torto ficará direito, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Meus irmãos, alguma coisa aconteceu na vida de João Batista, esse rapaz, digamos assim, na época, que tinha todo um futuro de sacerdote pela frente, todo aquele pedigree religioso, mas algo aconteceu com João Batista que ele decidiu viver no deserto. Ele abandonou o templo, ele abandonou a vida do templo, ele abandonou toda aquela ordenação que a religião judaica dava, que estava ligada ao templo. Ele abandonou o futuro de ser um sacerdote. E ele decidiu viver na prática o que o profeta Isaías fala aqui. Ele foi preparar o caminho para Jesus. Ele foi tocado por Deus para ser uma espécie de preparação espiritual para a vinda do Messias. Uma preparação que implicava em uma mudança de vida, que pedia, escute bem, meu irmão, muito mais do que uma vivência litúrgica, muito mais do que cânticos, pedia muito mais que os caminhos da vida fossem o quê? Endireitados. Veja o que diz Isaías. João Batista foi para o deserto para dizer: endireitem os seus caminhos. Tudo aquilo que é torto na vida, que seja alinhado. Que os caminhos, ele fala, escabrosos, significa que os caminhos acidentados, que eles sejam aplanados. Portanto, estão acompanhando aquele jovem que nasceu num ambiente religioso, pedigree religioso, que tinha como futuro ser sacerdote, seu futuro garantido. Ele abandona toda aquela vivência, tocado por Deus, e vai para o deserto anunciar o seguinte: endireitem os seus caminhos. Os caminhos tortos devem ser endireitados. O Messias está chegando. Mas continuemos para entender um pouco mais o que João Batista fez. Lá no versículo 3 diz assim: e percorreu toda a terra ao redor do Jordão. Vê na sua Bíblia? Ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. É muito interessante que quando João vai para o deserto, ele inicia a sua pregação no Rio Jordão. E essa geografia, ela é teológica. Há um sentido. Exatamente onde começou a história de Israel, depois que Israel atravessou o deserto, antes de entrar na Terra Prometida, para iniciar a sua vida como povo de Deus na Terra Prometida, Israel atravessou o Jordão. Foi no Jordão onde começou a história de Israel, quando saiu do deserto e entrou na Terra Prometida. Começou no Jordão. Então, João Batista vai para o Jordão, onde começou toda a história de fé de Israel, e ele convida no Jordão, escute bem, a todos de Israel que façam uma reavaliação antes que o Messias chegue. É como se fosse um novo começo. É como se João Batista dissesse assim: pessoal, meus irmãos, companheiros de jornada, escutem, aqui no Jordão, onde nossos antepassados começaram a caminhada de fé, nós vamos recomeçar. Nós temos que repensar a nossa fé, nós temos que alinhar os nossos caminhos. Meus amigos, meus irmãos, a voz de João Batista, ela é uma voz exigente.
é um sentinela, é um profeta, é uma voz que nos devolve o senso crítico. João Batista é um exemplo de vida que nos alerta e se faz necessário muitas vezes na caminhada da igreja. Muitas vezes nós estamos vivendo. Isso acontece comigo, eu não estou falando de ninguém especial, acontece conosco. Estamos vivendo no automático, não é? Os cultos dominicais, a escola bíblica dominical, os ensaios dos corais e dos grupos musicais e qualquer outra atividade da atividade religiosa da igreja, de maneira tão intensa que nós esquecemos os valores mais essenciais da fé. Se nós formos honestos, haveremos de reconhecer que isso acontece. Portanto, João Batista é aquela voz crítica que pede que eu, que você, que a nossa igreja, na caminhada de fé, sempre estejamos em atitude de reavaliação, que sempre voltemos ao Jordão, que sempre voltemos ao ponto de partida, para perceber se a nossa fé precisa de ajustes, de recomeços, de correções de rumo. É uma caminhada. Toda caminhada tem direção, tem mudança de rumo, tem ajuste de rumo. Toda caminhada é assim. Precisa de ajustes. E muitas vezes nós caímos nessa mecânica da vida religiosa e esquecemos os valores essenciais da fé. João Batista nos lembra que na caminhada de fé é sempre necessário pensar o recomeço, pensar o nosso ponto de partida, pensar como a nossa fé está sendo vivida, se ela precisa ser ajustada ou não. Agora nós podemos fazer o seguinte, e o que é que João Batista falou na sua época, como necessidade para reajustar a fé? Em que aspectos? Vejamos os versículos 7, 8 e 9. Desculpem. Os versículos 7, 8 e 9. Diz assim: dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras. Vejam que palavra forte, não? Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? E agora vem o motivo por qual João chama de raça de víboras. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Ou seja, não confiem no pedigree religioso, porque eu, João Batista, vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Queridos irmãos, para os judeus, era uma garantia ser da linhagem de Abraão. O cumprimento dos serviços religiosos, como a ida ao templo em Jerusalém para oferecer sacrifícios, juntamente com o fato dos judeus terem por padrinho espiritual a Abraão, o pai da fé, de terem esse pedigree espiritual, de serem descendentes do grande Abraão, o grande pai da fé, era para os judeus uma garantia, era suficiente. Mas João Batista, ele desmascara essa pretensão. Se o irmão atentou na leitura do texto, João Batista diz que é necessário que se produzam frutos dignos de arrependimento. E João Batista usa a figura: o que é que adianta uma árvore que não produz frutos? Só presta para uma coisa: jogar, ser lançada fora, ser lançada ao fogo. Ele usa essa figura para chamar a importância da produção de frutos dignos de arrependimento. E João vai descrever esses frutos. E esses frutos dignos de arrependimento, eles não estão ligados com o exercício litúrgico. Por exemplo, não tem a ver com a guarda do sábado e nem tem a ver com a pureza espiritual. Quais são os frutos dignos de arrependimento que João fala? Acompanhemos os versículos 10 a 14. E a multidão interrogava João, dizendo: que faremos, pois? Ou seja, quais são esses frutos, João? E respondendo, João disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com aquele que não tem. Quem tiver alimentos,
faça da mesma maneira. É interessante, irmão, percebeu? A prática da partilha é muito presente no Evangelho. Ela está longe de ser um apêndice do Evangelho. Mas João Batista continua. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, o que é que nós devemos fazer para produzir frutos de arrependimento? E aí João Batista disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. Eles eram cobradores de impostos. Então, não façam chantagem para tirar vantagens. É como se João Batista dissesse: sejam honestos nas suas transações, não enganem os outros, não tirem vantagem em cima da fraqueza do outro. Mas João Batista continua, e os soldados o interrogaram também, dizendo: e nós o que faremos? E João Batista disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. É como se João Batista dissesse: olha, não celebrem e não pratiquem a tortura, não pratiquem a extorsão, não paguem o mal com o mal, não celebrem a violência. O irmão percebe? João Batista aqui falou para 3 grupos. Falou para os publicanos, falou para os soldados e falou também para um grupo em geral, mais geral. Mas a lição que nós tiramos é que os frutos dignos de arrependimento, eles vão acontecer no contexto existencial de cada um. O publicano que tratava de cobrar impostos, João Batista disse: olha, faça o seu serviço bem feito, cobre o justo, não peça mais do que está ordenado. Para os soldados que tinham autoridade, tinham a autorização estatal do Estado para usar a violência quando fosse preciso e na proporção correta, João Batista diz: olha, vocês não devem celebrar a violência, vocês não devem celebrar a prática da tortura, não tratem mal os outros e nem pratiquem a extorsão. Então, para mim, que sou pastor, João Batista vai dizer: André, produza fruto de arrependimento, você como pastor, não explore o povo, não use o medo para manipular as pessoas. Para você que é comerciante, João Batista vai dizer: não use balança enganosa. Enfim, os frutos dignos de arrependimento que João Batista fala são aqueles que acontecem no nosso contexto de vida. Agora eu queria que o irmão prestasse bem atenção. Não é verdade, sejamos honestos, que nós somos também tentados a fazer tudo de novo como os judeus fizeram? Muitas vezes nós dizemos assim: somos herdeiros da reforma, somos batistas, temos um lastro histórico, pertencemos a um ramo histórico da reforma, os batistas, um ramo que redescobriu o verdadeiro evangelho. Eu já ouvi muito isso. Nós oramos, nós cantamos, nós lemos salmos, nós jejuamos. Mas veja, tudo isso é bom e só tem sentido se nos conduzir na direção de produzirmos frutos dignos de arrependimento. Eu queria que o irmão escutasse bem. A religião, ela surge para ordenar. O ser humano, ele não convive com o caos. Nós detestamos um caos. Portanto, a religião e o cristianismo, os evangélicos, nós somos uma religião. A religião, ela vem para ordenar. Por isso que a religião tem o culto, tem a hora que o culto começa, a hora que o culto termina. A religião, no nosso caso, tem o batismo. Quem é que pode batizar, quem é que não pode? Quem é que pode participar da ceia, quem é que não pode? Nós temos os nossos ritos, temos as nossas ordenanças, os símbolos, doutrinas. Tudo isso organiza a fé. E é bom, porque nós detestamos o caos. Tudo isso organiza, tem sentido, é importante. Agora, veja bem, tudo isso só terá um sentido profundo e importante se nos conduzir a produzir frutos dignos de arrependimento. Senão, de nada vale. A religiosidade, ela é um pouco diferente da religião. Religiosidade não tem a ver com ordenação da fé. Religião, ela quer ordem. Mas a religiosidade, ela é entendida como aquele momento, assim, eu diria, de êxtase, de beleza, que emociona, que arrepia. Até um ateu,
assistindo uma cantata de um coral, como o coral sinfônico, com uma orquestra, ele pode ouvir música sacra e dizer: que lindo, não é? Que bênção, como isso me tocou. Isso é religiosidade. É a emoção que é produzida pela linguagem religiosa. Isso é bom, André? Claro que isso é bom. Mas isso só é bom, só é essencial, só tem valor profundo se nos conduzir a frutos dignos de arrependimento, que são frutos intimamente ligados com a nossa vida cotidiana. Por isso, Iébica, devemos viver a ordem da religião, sim, ordenar os nossos cultos, as nossas doutrinas, ordenar quem é que pode ministrar os ritos. Nós devemos também viver a religiosidade, o culto, ele emociona, é bom que emocione, que seja uma experiência agradável, mas isso só tem sentido se nos conduzir a uma fé compromissada em produzir frutos dignos de arrependimento do nosso cotidiano. Senão, de nada vale. Mas continuemos lá nos versículos 15 e 16. O texto continua falando mais sobre João Batista. E estando o povo em grande expectativa, e pensando todos de João em seus corações, se porventura João seria Jesus Cristo, eles pensaram que João seria Jesus Cristo, respondeu João a todos dizendo: eu, João, não sou Jesus, viu? Tire o cavalinho da chuva. Na verdade, eu batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Meus queridos irmãos e amigos, João Batista é um grande exemplo de humildade. Perguntaram para João: João, tu és o Cristo? Tu és o Cristo, João? João Batista disse: não, eu não sou o Cristo. Em outra passagem do Evangelho, que não é essa de Lucas, pergunta a João Batista, às autoridades: João, tu és Elias? João diz: não, eu não sou Elias. Tu és um profeta, João? João diz: não, eu não sou profeta. Veja, João, tu és o Cristo? Não. Tu és Elias? Não. Tu és o profeta, João? Não. Isso é muito interessante. João Batista não tem nenhuma pretensão messiânica. Ele sabe exatamente quem ele é. Ele não é nada, ele não é Jesus, ele não é Elias, ele não é profeta. Ele é João Batista, sem nenhuma pretensão messiânica, sem nenhuma pretensão que as coisas gravitem ao seu redor. Eu não sou digno daquele que virá. Veja essas palavras de João, depois de mim. Eu não sou digno de desaltar as alparcas de quem virá. A felicidade de João Batista não estava em dizer: eu sou, eu fiz, eu consegui. A felicidade de João Batista residia em ser um elo de uma grande cadeia, de uma corrente de vida que é a história da salvação, de ser um instrumento. Isso bastava para João Batista. Portanto, João Batista nos coloca como igreja e como cristãos em nosso devido lugar, como pessoas e como instituição. Nós não somos o centro do evangelho, nós não somos o centro do cristianismo, as coisas não gravitam em torno de nós, nós somos uma maneira de viver o cristianismo, existem outras. Nós, evangélicos batistas, somos um modo de viver o evangelho, nós somos servos, nós somos instrumentos, e nada mais do que isso. João Batista nos coloca exatamente no devido lugar. Não é verdade que muitas vezes nós ficamos angustiados porque quando a gente para pensar, a gente fala assim: nós não somos, nós não temos, nós não conseguimos, porque nós não resolvemos tudo, porque não temos todas as respostas, porque não fizemos, porque não fazemos. Isso é um sentimento que nos acomete como pessoa e também como instituição. Essa ambição humana de sempre querer ou ser o Cristo, ou ser Elias, ou ser o profeta, e nunca estar feliz em ser apenas aquele pequeno elo da corrente.
Essa ambição tem sido uma fábrica de infelicidade para muitas pessoas. Quantas pessoas chegam na meia-idade e fazem assim, puxa, eu não sou nada, eu não fiz nada, eu não tenho nada, eu não consegui nada, eu não resolvi nada, eu não tenho resposta para nada, eu fracassei nisso, eu fracassei naquilo. Isso é uma fábrica de infelicidade. Quantas instituições também chegam e ficam muito assim impactadas negativamente porque começam a pensar o que é que nós fizemos de relevante, nós não somos nada. João Batista nos ensina que eu e você, nós como igreja, temos que entender que somos parte de uma grande corrente de vida. Nós somos um pequeno elo de uma grande corrente de vida que é o Evangelho, que começa com o pai da fé, Abraão, passa por Jesus de Nazaré e chega até os nossos dias. Nós somos transmissores dessa grande corrente de vida, que é a corrente do Evangelho. E isso basta. A nossa alegria é essa. A nossa alegria não é aparecer na mídia, ainda que possa ser bom para influenciar, mas a nossa alegria não é essa. Está em evidência, ser o centro, dizer aqui, ó, aqui nós somos o verdadeiro Evangelho, nos aplaudam. A nossa ambição não é essa. Nós devemos ser como João Batista. A nossa felicidade é saber que somos um pequeno elo, mas o elo, sem ele, a corrente não se completa, de transmissão de vida do Evangelho. Eu, você e nós como igreja. Isso é muito importante. Entendamos, meus irmãos, que como igreja nós somos servos de um futuro que será muito maior do que nós. E nós agora somos servos de um futuro que virá. Concluindo, eu diria, nós somos servos e nada mais. Ponto. Assim como João Batista, a nossa alegria deve residir no fato de sermos elo de uma grande corrente de vida, o Evangelho de Jesus de Nazaré, o Cristo. Portanto, com essa consciência de servos, iluminados pela boa nova do Evangelho, prossigamos, fundamentados na rocha eterna, Jesus de Nazaré, o Cristo. Ele, Jesus, é o centro, indiscutivelmente é o centro. Todas as coisas devem convergir para ele. Ele é a lente com a qual nós devemos ler a existência. Ele é a lente com a qual nós deveremos, de maneira saudável, sempre estar fazendo uma reavaliação da nossa teologia. Ele é a lente que nos ensina a ver o mundo. Ele é o Verbo encarnado. Ele é a palavra de Deus que se fez carne em movimento. Portanto, nós devemos caminhar sempre fazendo uma autoavaliação, como pessoas individuais, como igreja, uma autoavaliação construtiva, sempre à luz da vida de Jesus. Sempre. Devemos sempre nos perguntar: estamos sendo fiéis ao caminho que Jesus nos propôs? Que Deus seja a fonte de vida, que o Filho seja o autor da nossa salvação e exemplo a ser seguido, e que o Espírito Santo seja a força que nos fortaleça na caminhada. Amém. Que Deus nos abençoe. O Rei da Glória, o Rei dos Reis.
se Jesus padeceu, se Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele deu, ninguém poderia obrigá-lo, foi o seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará. Sim, Jesus voltará. Boa noite, irmãos e irmãs da Igreja Batista Viva e amigos. Vamos louvar o Senhor? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Vamos orar? Santo Pai, só Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Amém, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos que Tu tens derramado na Tua igreja, nesta família. E, Pai, é em Ti que podemos confiar e só em Ti podemos depositar todas as nossas esperanças. Obrigado. Perdoa-nos, perdoa os pecados, tudo aquilo que fazemos que não Te agrada. Senhor, preenche nosso coração de amor e nos visita durante toda a semana, Pai. Aceita nossos louvores diários. É no nome do Senhor Jesus que eu Te agradeço por tudo e Te peço para que esse quadro de pandemia mude no nosso país, no nosso planeta. Amém. Amém. E vamos continuar nesse mesmo espírito de oração com o pós-lúdio. Aguardem um pouco e tenham uma boa semana a todos.